Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E hoje está comigo uma amiga, eu poderia dizer até de longa data, Maria Leonir Krum. Maria, tudo bem, Jair? muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre o assunto do programa, que é a doutrina espírita. Eu é que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui novamente debatendo a doutrina espírita. Muito bem. Maria, nós estamos vivendo uma época, o mundo inteiro, né? Uma época de muita dificuldade, muita dor, né? Não só física, como dor espiritual também, digamos assim. Uma enfermidade terrível. E para início de conversa, Maria, eu te pergunto o seguinte: qual a diferenciação para a doutrina espírita do que é uma doença do corpo que nós estamos enfrentando e uma doença da alma? É um tema bastante interessante a se debater. O mundo está debatendo o tema do sofrimento e nunca se voltou tanto ao interesse do sofrimento humano. E a forma como tu coloca, é interessante que pensemos sempre no planeta que nós vivemos, de provas e expiações. A humanidade vem experimentando ao longo da sua existência, vários períodos de pandemias, de guerras, de todas as catástrofes naturais e que geram ainda um sofrimento maior. Mas as pessoas se voltam normalmente para o sofrimento físico. E nós temos que lembrar que nós somos espíritos encarnados. É preciso prestar atenção de que a parte física acomete o corpo e pode sim comprometer o espírito, no momento em que o indivíduo coloca todo o seu sofrimento apenas na parte física. De forma que, se nós conseguirmos entender por que sofremos, nós amenizamos. A doutrina nos diz, através de Kardec, que se eu não entendo o meu sofrimento, eu sofro duas vezes. Então é preciso entender o sofrimento. E o sofrimento do corpo, ele às vezes é causado por comprometimentos dos nossos excessos, né? Do excesso físico, do excesso alimentar, dos abusos nos vícios, no álcool, mas nem sempre ele está ligado a comprometimentos de vidas passadas. Já a doença da alma, ela pode vir através de inimizades anteriores, de vidas pretéritas, de comprometimentos com outros irmãos que eu, me permitindo através de uma vibração baixa, eu permito que essa presença venha a perturbar o meu espírito, o meu equilíbrio emocional. E uma vez permitindo, isso pode vir a aumentar e se transformar até numa fascinação, numa obsessão. Antes disso, vem a depressão.
e depois ela vem aumentando. É preciso entender que as dores físicas, nós temos a ciência avançada que nos ampara e trata. As dores da alma, é preciso tratá-las com introspecção, prece e entendimento da vida atual e das vidas passadas. Agora, já que tu falaste em dores do espírito, numa mesma família encarnam N pessoas, uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 irmãos, etc., 9 pessoas. Existe algum motivo para que nessa mesma família existam pessoas tão maravilhosas e outras pessoas, a antítese dessas pessoas maravilhosas, são educadas da mesma forma, no mesmo colégio, com as mesmas restrições dentro de casa? Como é que o Espiritismo explica essa divergência de modo de pensar e agir de irmãos que moram juntos? O Espiritismo põe uma luz sobre essa questão muito interessante. Nós precisamos analisar mais uma vez sob o ponto de vista de que somos espíritos. E ao reencarnarmos, há toda uma programação no mundo espiritual. De fato que, quando reencarnamos, a família que vai nos receber tem missões a cumprir, resgates a fazer com este ou aquele espírito. Isso depende do pai, da mãe, dos irmãos. Encarnarão sim, e é mais comum do que se pensa, espíritos antagônicos e espíritos amigos, onde tem já afinidades anteriores e afinidades fortes muitas vezes. Mas quando se há comprometimento dos erros do nosso passado, onde nós não sabemos o que fomos e o que fizemos, mas por estarmos no planeta Terra, significa que não tenhamos sido tão bonzinhos assim. Certo. Uma vez que o planeta ainda tem muito sofrimento. De forma que ao nascermos nessa ou naquela família, é sempre um pedido de nós mesmos no planejamento espiritual. Ao reencarnarmos, temos mais uma vez a bondade divina concedendo essa nova oportunidade de resgate. E ao adentrar nessa família, que é amorosa, que é esclarecida, e o meu espírito é endurecido, é ignorante, é atrasado, ele terá ali muita oportunidade de aprendizado, de ser abraçado pelo amor, pelo esclarecimento e assim ter sim uma oportunidade de elevação moral. Então esses são os principais motivos que trazem dentro de uma mesma família pessoas tão diferentes. Maria, nós temos na nossa família nosso pai e a nossa mãe que nos protege enquanto espíritos encarnados, não é? Mas, por outro lado, nós não enxergamos, mas sempre ao nosso lado tem o nosso anjo de guarda, ou guardião, ou seja lá o nome que a gente quiser dar, né? Assim como o nosso pai nos protege, o nosso anjo da guarda, ele tem condições de nos proteger para que nada de ruim aconteça. E aí eu te emendo, por que acontece alguma coisa de ruim se ele está nos protegendo para que nada de ruim nos aconteça? Muito bem. A figura do anjo guardião ou anjo da guarda, espírito protetor, esses são os modos como os chamamos, ela já é milenar. A gente já vê em várias figuras antigas, aquela figura com asas grandes. Então, a humanidade vem em algumas religiões com essa crença. Na doutrina espírita, nós entendemos que nosso Pai Criador nunca nos deixa sozinhos, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque a criatura humana precisa se desenvolver moralmente pela sua própria decisão, pela sua própria vontade e seu próprio esforço.
O anjo guardião é um espírito elevado. Não teria sentido ele ser um espírito da mesma escala minha. Ele está acima do meu comportamento moral e espiritual. Portanto, ele tem mais sabedoria e ele está em constante ligação com o plano espiritual e o plano material. Estando ao meu lado, ele está sempre intuindo e trazendo decisões que por vezes nós colocamos ao acaso. De repente resolvi não sair de carro. De repente decidi que seria melhor não gastar dinheiro. Na verdade, essa intuição por vezes passa despercebida, mas é essa presença luminosa que nos assiste. Mas veja bem, as decisões e os riscos são pelo meu livre-arbítrio. Portanto, ele não protegerá de todo o erro que eu venha cometer, porque eu preciso errar e aprender a acertar para assim me desenvolver. Maria, a produção me disse que faltam 2 minutos. Então, eu vou fazer uma pergunta bem curtinha, para uma resposta talvez até nem tão curtinha assim. Eu posso optar, quando ainda não nasci aqui nesse planeta, e dizer lá para o pessoal que planeja lá, né? Escuta, eu não quero nascer no planeta Terra, eu quero nascer no planeta XYZ. É possível isso aí? É possível para espíritos muito elevados. Esses têm a opção de até mesmo nem reencarnarem mais. Mas eles ainda optam em vir até a Terra, muitas vezes, para nos auxiliar em missões de grande importância para o desenvolvimento da humanidade, como Maria, por exemplo, que é um espírito de grande escala espiritual, elevadíssimo, e que veio cumprir a missão de mãe de Jesus. Então ela escolheu vir aqui. Agora nós, na nossa condição, normalmente viremos para cá já dentro de um planejamento apenas, mas dependendo do que eu ainda preciso resgatar das minhas falhas, eu não tenho escolha, eu tenho que vir para esse planeta de provas e expiações. Quer dizer, eu não teve jeito de tentar ir para... Provavelmente, ainda aonde nos encontramos moralmente, não podemos fazer essa escolha. Ao contrário, nós vamos pedir muito à espiritualidade que planeja a reencarnação, que permita que nós venhamos para cá resgatar nossas falhas. Perfeito. O nosso primeiro bloco está terminando, mas eu vou fazer mais umas perguntas, entre aspas, capciosas para Maria. No segundo bloco. Não saia daí, o nosso intervalo é apenas 45 segundos e a gente já estará de volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. E eu estou batendo um papo hoje aqui com a Maria Leonir Krum, minha colega, posso dizer assim, né? Colega de estudo da doutrina espírita no Instituto Espírita Leocádio José Correia.
E eu estou falando diversos assuntos com a Maria e eu vou me atrever a perguntar para ela se Jesus... como é que eu vou te perguntar, Maria, assim... Se Jesus foi concebido por Maria, já que tu falaste em Maria, encerrando falando em Maria, eu vou iniciar falando em Maria. Foi concebido por Maria da mesma forma que eu, tu, ele, nós, vós e eles foi, ou conforme diz a Bíblia e outros livros de outras correntes religiosas, que Jesus não foi concebido como nós, simples mortais. Na revista O Consolador, existe um artigo bem extenso sobre um estudo e sobre a visão espírita da concepção de Jesus. É muito interessante porque ele vem passando pela história de Maria, que era uma menina de 12 anos quando ficou órfã, e então casou-se com um viúvo, porque era os que a tutelavam no templo encaminharam ela para esse casamento. Mas nós sabemos que tudo isso é um planejamento da espiritualidade maior na maravilhosa missão de trazer Jesus à Terra. E essa concepção se deu, segundo todo o conhecimento bíblico, através do Espírito Santo. O que Allan Kardec não descarta a possibilidade, porque Maria fazia parte desse grupo de espíritos elevados que vinham preparar a vinda de Jesus. De forma que, ao adentrar aos estudos, se descobre que Jesus tinha outros irmãos, porém não se tem certeza se eram irmãos consanguíneos, se eram primos, se eram filhos do primeiro casamento de José, o que é irrelevante para a doutrina espírita. Na época de Jesus, o sexo era algo com um grande tabu, não se falava nisso, de forma que a mãe de Jesus tinha que ser preservada dessa ação, então se mencionava a virgindade, o que nos dias de hoje não tem a menor importância. Jesus encarnou um corpo humano, ele veio fazer as experiências na carne humana e Maria também, dois espíritos grandiosos usando um corpo como nós, de forma que toda a obra deixada por esses dois espíritos é que realmente nos importam para os estudos aprofundados da doutrina. Maria, vamos dar uma guinada, sair de Jesus e vamos vir para nós aqui, assim, simples, pobres mortais, né? A pessoa aquela que é drogada, viciada, seja no vício que for, né, na bebida, seja qual for, quando ela desencarna, ela leva para o outro lado da vida, para outra dimensão que ela vai viver, a mesma necessidade que ela tinha aqui, daquela ânsia, daquele vício, eu digo assim, até maldito, né? Com certeza. Após o desencarne, nós temos ainda um período de adaptação, digamos assim, né? Onde a gente conserva muito esses sentidos, né? Esses apetites humanos que nós temos de vícios de toda ordem, porque nós não podemos considerar vício somente o álcool ou a droga. Nós sabemos que todos nós temos as nossas quedas, nós temos pequenos vícios de consumismo, de alimentação em excesso, enfim, ainda estamos todos num nível de busca de melhora moral e espiritual. E ao desencarnar, nós conservamos por algum tempo essas mesmas impressões, porque estamos ainda apegados à matéria, alguns mais, outros menos, e por isso o desejo do álcool, o desejo da droga, o desejo do sexo, o desejo do materialismo em excesso, nós vamos conservar isso por algum tempo, pelo menos até que todo o fluido vital deixe o corpo,
desanimalizar completamente. Então, a partir desse momento que alguns espíritos vão conseguir com mais facilidade, dependendo do padrão vibratório que desencarnaram, eles lentamente perderão essa sensação de dor, de necessidade, de fome e de outras da natureza orgânica, vamos dizer assim. Nós vivemos no planeta Terra e a doutrina espírita nos diz que o planeta Terra hoje é um planeta de provas e expiações a caminho de um mundo de regeneração. O que são provas e expiações? Nós temos que entender que provas não estão ligadas a comprometimento do passado. Porém, elas ainda acrescentam bastante constrangimento, algumas humilhações e restrições mais leves. A expiação já vem de comprometimentos de vidas pretéritas, conforme já falamos anteriormente. O espírito errante conserva em si as falhas cometidas em outras vidas, mas pedindo ele à divindade que possa retornar ao planeta, se compromete e aceita passar por expiações maiores. Nós temos uma história interessante contada pelo Chico numa entrevista, que ele diz que lá em 1931, ele era muito jovem ainda, ele estava acometido de uma doença muito séria num dos seus olhos. E conversando com o Emmanuel, ele disse: mas Emmanuel, agora que eu estou te vendo sempre aqui do meu lado, eu sou médium, nós conversamos, você poderia curar a minha moléstia, o meu olho, aliviar esse sofrimento. E Emmanuel disse para ele que não, que ele tinha que procurar a ciência, a medicina para tratar dos seus olhos, mas que ele deveria continuar com essa moléstia porque ela era, sim, um chamamento de atenção sobre a nossa inferioridade, sobre a dor do outro, a compaixão para com os outros que também sofrem, de forma a aprender a conviver esse teste contínuo nas nossas vidas. Então eu trago isso como um exemplo do que é uma prova. Você convive com uma dor no olho, com uma deficiência no olho, mas quando você tem uma cegueira total, então aí sim ela passa a ser quase uma expiação, porque provavelmente em outras vidas eu cometi alguns excessos que hoje comprometeram totalmente a minha visão. É muito interessante que se tome cuidado entre avaliar o que é expiação e o que é prova, porque muitas vezes elas podem se confundir. Depende muito do estado, de como eu me sinto. Eu posso achar que uma pequena prova, para mim, é uma grande expiação, é um problema. Nós temos essa tendência de aumentar os nossos problemas, achar que eles são os maiores do mundo. Então é preciso avaliar com bastante calma, mas nada que a doutrina não vá esclarecer e trazer o remédio necessário para atravessar essas dificuldades que são da natureza humana. Maria, eu vou te contar um segredo aqui, contando para ti, eu vou contar para um monte de gente. Quando eu era pré-adolescente, eu estudava num colégio religioso, eu confesso que eu tinha muito medo de ir para o inferno. Porque eu não sei se tu vem de outra corrente religiosa, para o espiritismo, não sei, eu venho, né? Eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. Então eu quero, hoje claro que eu já não tenho mais essa visão, felizmente, né? Eu quero que tu definas para mim, segundo o espiritismo, o que é céu, se é que o céu, não aquele céu lugar físico, mas tu acha que é, por favor, o que é céu e o que é o inferno. Quem vai para o céu, se é que alguém vai para o céu, e quem vai para o inferno, se é que alguém vai para o inferno. Não existe essa concepção para os espíritas. O que existe são mundos de regeneração após o desencarne, alguns em grande sofrimento, escuridão, lamentos, mundos
de dificuldades muito grandes que nós não conseguimos imaginar. Apenas a gente vê bastante a descrição, ouvimos em livros, os espíritos nos contando o que experimentam em mundos do desencarne, que é de baixos espíritos ainda animalizados, e ali poderia se considerar um inferno na nossa linguagem religiosa, digamos assim, porque eu também venho de uma corrente católica, aonde se pregava muito isso no sentido de que eu coloco na pessoa uma certa medida para os seus erros, para que ela tema o inferno. Mas isso não muda muito. Na verdade, as minhas ações vão sim medir para onde eu irei. Mas se nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, as nossas oportunidades de evoluir e merecer um mundo de muita luz, um mundo de trabalhos elevados, de esclarecimento, de convívio com espíritos muito esclarecidos, o nosso trabalho é árduo para podermos evoluir para chegar lá. Ainda assim, existirão escalas de mundos a se conquistar até chegar nesses mundos mais excélsios, aonde existem esses espíritos já com bastante luz, com bastante sabedoria, quase angelicais. Então, é daí que se tira essa ideia do céu e do inferno. São escalas de mundos para onde os espíritos desencarnados irão dentro de um merecimento ou não das próprias ações cometidas aqui na Terra. Então, é importante que a gente continue conservando a ideia de que, segundo minhas ações, eu irei para um mundo melhor ou para um mundo pior. Não está circunscrito que seja céu ou que seja inferno, porque o universo é muito vasto e não sabemos para onde iremos realmente. Maria, a produção me disse que o nosso programa terminou. Nós estamos num mundo finito, né? Nós não conhecemos o infinito, conhecemos só o finito. Tudo que começa, termina. E o programa também termina. Mas antes de terminar o programa, Maria, por favor, fique à vontade. Se tu quiser deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor. É sempre importante que a gente tenha, em qualquer oportunidade, transmitir um pensamento de esperança, um pensamento de fé no futuro. Principalmente agora que as pessoas se perguntam por que tanto sofrimento. É preciso acreditar em algo muito maior. E Deus, na sua divina programação, colocou esses testes, essas expiações para que nós pudéssemos nos melhorar. Então isso só traz esperança e é o que eu quero deixar para todas as pessoas que nos assistem, que tenham muita esperança, muita fé, porque Jesus está no leme do planeta. E que sejam todos abençoados, que assim seja. Que assim seja. E com essa mensagem linda da Maria, antes de mais nada, Maria, muito obrigado mais uma vez por tu ter aceito o meu convite para bater um papo comigo hoje no programa Palavra Espírita. Muito obrigado. É sempre uma alegria poder estar aqui, eu que agradeço, Jader, um prazer. Muito obrigada. E com essas palavras da Maria, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar: Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.